Dizia, pois, João à multidão, que saía para ser batizado por ele. Ele dizia: raças de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai. Porque eu vos digo, diz o profeta, que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: o que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimento, que faça da mesma maneira. Oh, glória! E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso salário. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, dizendo: porventura seria o Cristo? Respondeu João a todos, dizendo: eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, ele limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha. João está pregando avivamento. Graças a Deus. Irmãos, todo avivamento é um mover do Espírito Santo de Deus. É Deus intervindo diretamente com o seu povo para trazer um renovo, trazer restauração. Ô, irmão, é difícil você dando glória a Deus aí ou não? É difícil, dá para você falar assim: glória a Deus. Faz o esforço, deixa a palavra de Deus entrar no seu coração. Eu amedrontei você dizendo que hoje seria uma palavra de exortação, mas não, é uma palavra de consolação. O Espírito de Deus nos ensinando, dentro desse período de tristeza que nós estamos vivendo, que o evangelista Neildo falou aqui agora há pouco. O Espírito de Deus ainda fala nos momentos menos oportunos. Deus usa os menos prováveis, mas é assim que Deus trabalha. Todo o avivamento na história aconteceu exatamente dentro de um período escuro, de um período negro, de um período tenebroso. Quando o evangelista Lucas está escrevendo essas passagens nas Escrituras, ele começa a contar lá no versículo 1, a falar dos políticos que estavam administrando naquela época, tanto na província do povo de Israel, quanto também aquele que imperava sobre toda a terra. Ele começa falando sobre Tibério César, era o último imperador, o grande imperador do Império Romano. E quando ele vai dizer: César, Tibério César está há 15 anos, disse Lucas. Olha o evangelho, preste atenção, nada está registrado na Bíblia por acaso. O Denner vai colocar lá no versículo 1 e nós vamos começar lá de cima para baixo. Por que que o evangelista Lucas se interessa em expressar no Evangelho Sagrado a figura de alguns poderosos políticos da sua época? Por que é interessante para nós hoje saber quem era o imperador na época
e o que estava acontecendo no contexto político da época em que Jesus veio. Vamos analisar o texto. Lucas está dizendo, no versículo 1, Tibério César está há 15 anos no poder. Pilatos é o governador da Judéia. E Herodes, o tretarcas da Galileia. O que era um tretarca? Tretarca vem de tetra, 4. Naquela ocasião havia esse costume político. A região eram repartidas, como no Brasil. O Brasil é repartido entre estados. Cada estado tem o seu governador. Cada estado tem seus municípios. E nos municípios tem o seu prefeito, seus vereadores. Observa que o mundo político democrático também é repartido entre homens poderosos que governam sobre o povo. Nós temos aquele que governa a nossa cidade, e nós temos aqueles que governam o nosso estado, e nós temos aquele que governa sobre o país. Governa sozinho? Não, tem equipes ao lado deles. Na esfera federativa, nós temos pelo menos 4 grandes poderes que administram a nação. Todos esses grandes poderes, eles também têm a sua parcela de administração. E nós aqui embaixo, fazendo parte das massas, que na maioria são pessoas pobres, que precisa trabalhar para comer, precisa trabalhar o mês para ganhar a cesta, para garantir o sustento da família. Estou falando da maioria absoluta. São homens e mulheres que dependem do saláriozinho para colocar um sapatinho no pé do filho. Tratamento de saúde é difícil porque tem que ir para um programa social. Os pobres não dão conta de pagar uma consulta particular, porque é muito caro. E quando consegue pagar uma consulta particular, o médico vai dizer: eu preciso desse exame. E agora os exames também têm que ser particular. E um preço altíssimo, além da capacidade. E aí o pobre percebe que ele está sujeito, debaixo de ordenanças, de autoridades que julgam sobre a sua vida. O pobre até ganha um dinheirinho e ele vai numa agência e compra um carro. Depois que ele compra um carro é que ele percebe que ele não consegue possuir o carro, porque ele tem que pagar o imposto do carro. Aí ele percebe que ele também não consegue ter o que os ricos têm. Essa é a classe social maior do planeta, os pobres. E eu não sei porque eu estou dizendo isso, mas Jesus veio para os pobres. Olha só, se eu fosse você, eu dava glória a Deus. O Evangelho, disse Jesus, foi pregado para os pobres. Talvez porque o pobre tenha mais facilidade de abandonar o mundo e abraçar a fé em Cristo. Porque ele já não tem nada a perder lá fora, não tem nada a perder do mundo. Talvez seja porque o pobre, almejando uma casa para morar, Jesus disse: eu tenho uma casa para você. Glória a Deus. Talvez seja porque o pobre desejasse se alimentar, porque na maior parte do tempo o estômago está vazio. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Oh! Está vendo como é que é gostoso o avivamento? A gente dá glória a Deus quando a gente sente bem com o Pai, e sabe que o Pai nos recebe, Ele nos conforta, Ele nos alimenta. Não temos nada aqui, mas temos lá. Aleluia, glória a Deus. Não posso sair da mensagem. Deus está mexendo no cenário outra vez. Glória a Deus. A situação está difícil. Na Judéia, 90% do povo é pobre, tem que trabalhar duro no campo.
Na outra ponta temos os ricos, mesmo no meio do povo judeu. Estou falando do povo judeu, por isso que eu falo da Judeia. Estou falando do reinado de Herodes. Herodes está reinando na Judeia. Herodes está reinando sobre o povo de Deus. Hoje eu fiz uma pesquisa, depois se alguém quiser, hoje ninguém pode esconder mais sobre a internet. Todo mundo tem internet, não adianta. Mas aí pesquisa lá, história do velho mundo, Herodes. E você vai ver quem foi Herodes. Pesquisadores, arqueólogos, estão em busca de como foi que aquele homem construiu tantos palácios no deserto. Em cima de um monte chamado Massada, ele aplanou um grande monte e fez uma fortaleza de pedras que nunca foi visto na história humana. Colocou jardins, sauna, água. Herodes não fica satisfeito. Nas províncias a 20 quilômetros de Jerusalém tinha um monte, 2 montes. O que Herodes vai fazer? Ele vai tirar um monte dali e levantar outro. Serras mesmo, monte altos. Herodes queria estar acima de tudo e de todos. Herodes queria competir no poder com César, com Tibério César, os grandes poderes de Roma. Ele queria mostrar para o mundo e a história que ele era o todo-poderoso do deserto. Como Herodes construiu? Não ficando satisfeito com 2 palácios em cima de um monte, resolveu construir uma cidade só para ele. Então ele vai construir uma cidade ocupando parte do mar. Ele fez escavações no meio do mar, coisas que ninguém... Meus irmãos, hoje você vê a ponte Rio-Niterói, você fica de boca aberta. Como que esse povo constrói uma ponte de 14 quilômetros dentro do mar? Pois é, Herodes fez isso. Ele fez um porto no meio do mar, com águas profundas. Palácios como nunca foi visto naquela época, ainda mais no deserto. Herodes resolve reconstruir o templo dos judeus. Ele agora começa a construção do templo, o templo do Deus do povo de Israel. Qual era o interesse de Herodes fazer isso? Herodes começou a pregoar para o povo judeu que ele era o Messias prometido. De forma que os judeus tinham que aceitar que o grande Herodes, ou Herodes o Grande, deveria ser venerado por todo o povo judeu, porque ele construiu o grande templo. Compara com o tempo de hoje. Compara com a situação de hoje, porque as coisas não são diferentes. O que aconteceu há 700 anos antes de Cristo é o que acontece hoje. O que aconteceu na época de Cristo é o que acontece hoje. O mundo governado pela política nunca mudou. A ganância dos homens, o interesse dos homens nunca mudou. Homens poderosos governando sobre as massas mais pobres, subjugando. Glória a Deus. E eu gostaria que vocês pensassem no fator chamado história. Nós que estamos aqui embaixo, ninguém preocupa com isso. Nós, os mais pobres, graças a Deus, que a única coisa que a gente quer é vencer os nossos dias e despedir desse mundo e morar com Jesus, nada mais. Nós não temos muita preocupação com essa questão de história. Ninguém nem se lembra do nome do avô. Quase ninguém lembra do nome do avô mais, não é? Se eu perguntar aqui hoje, quem lembra do nome do avô? O nome completo. Poucos vão levantar a mão. E se eu perguntar quem se lembra do nome do seu bisavô? Aí esse número vai caindo.
Quem se lembra do nome do tataravô? Então você nasceu, foi agora, de 2 gerações para cá. O mundo foi formado de 2 gerações para cá. Antes não tinha mundo, não tinha mais nada. Não tinha, pastor, mas a gente não quer saber disso não. Pois é bom você saber disso, que nós somos parte de uma grande história. É por isso que o crente estuda a Bíblia, lê a Bíblia, prega a Bíblia, e a Bíblia nada mais é do que Deus escrevendo através dos tempos. Deus intervendo a história dos homens. Aleluia! O profeta Daniel foi quem disse isso, né? Ele tinha essa visão do grande Deus. Embora ele servindo ao grande monarca Nabucodonosor, mas ele tinha uma visão no grande Deus, acima da grande estátua de Nabucodonosor. Um Deus que habitava acima dos jardins suspensos da Babilônia. Um Deus, segundo a visão de Daniel, ele dizia: eu sirvo ao Deus que levanta reinos e abate reinos. Ele tinha essa visão de que nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, aleluia, e os reis da terra, seus poderes passam. Você vê as ruínas do templo de Herodes, meu Deus do céu, e eles usam aqueles truques gráficos só para mostrar como eram os palácios moncados. Eram coisas terríveis. E olha que não estamos falando das civilizações mais antigas como os egípcios e outros mais atrás ainda. Está entendendo? Aleluia! Toda época de avivamento, a perversidade aumentou no mundo. Em toda época de avivamento, a política está corrompida. Os homens cheios de ganância. O pobre sofria para construir as cidades de Herodes. Herodes está se colocando como Deus. Sua palavra era como se fosse de um Deus. Mas quando Lucas escreve o seu evangelho, já havia se passado 30 anos. Lucas se lembra que no meio desse grande perigo, desse esfriamento, a igreja, que era o povo que frequentava o templo, estava completamente corrompido. Quando eles pisavam as escadarias do templo, quase que ao invés de cantar para Deus, quase que cantava era para Herodes. Entende, irmãos? Gratidão a Herodes, porque o templo foi construído pelo ouro e a prata de Herodes. Glória a Deus. Jerusalém havia um grande templo, sacerdotes. E aí Lucas lembra quem era o sacerdote da época. Lucas escreve 30 anos depois. E ele dizia: na época, Tibério César estava em Roma, governando o mundo. Havia tretarcas ou governadores das províncias, dá o nome de cada um deles. Herodes estava aqui em Jerusalém, mandando tudo, era ele. O povo tinha medo, servia a Herodes com medo de morrer. É nesse tempo de frieza espiritual, compartilhado, política envolvendo com a igreja. Chegava no templo, os sacerdotes eram todos comprados, eram todos compartilhados com a política romana. Sacerdotes que trabalhavam mais a favor de Tibério César, trabalhavam mais a favor de Herodes do que a favor da lei de Deus. As moedas do templo, o câmbio da moeda era tudo corrupto. Você levava a moeda para trocar, para dar de oferta, eles ficavam com a parte. Os pobres pagavam imposto caríssimo. Sobrava uma pequena parte só para comprar uma comidinha, não tinha roupa nova, não tinha sapato novo, irmão. Não tinha comida com fartura na casa dos pobres, porque o comércio, ou seja, os impostos levava tudo. E Herodes tinha uma política interessante. Ele colocava judeu para trabalhar para ele, porque aí ele dizia: os judeus têm que respeitar judeu, como era o caso de Mateus, cobrador de imposto. E havia muitos outros.
Zaqueu também era um publicano, cobrador de imposto. Judeu cobrando de judeu, roubando de judeu. Você já viu um lugar parecido com esse? De propina, extorsão, corrupção. Quando a gente fala disso, você lembra de um lugar? Aleluia. O templo corrompido, a religião corrompida. E no meio disso aparece um profeta. E aí, Lucas faz questão de falar sobre ele. Aparece um profeta. Todo mundo fica alarmado porque tinha 400 anos que não aparecia profeta naquelas terras. A Bíblia diz que convergeram, desceram para as margens do Jordão, homens poderosos, pobres, imagina a pobreza toda, correndo para a beira do Jordão para conhecer o profeta. E na medida que eles chegavam próximo ao Jordão, de longe eles ouviam o grito do profeta: raças de víbora, quem ensinou para vocês que a ira de Deus não virá? Quem foi que falou para vocês? Igreja, quem falou para vocês que Deus não vive? Quem pregou para vocês que o Espírito Santo ainda não está vigiando a igreja? Quem foi que disse para vocês que Jesus não voltará nessas nuvens para arrebatar o seu povo? Quem porventura tem pregado que Jesus Cristo ainda não ressuscita mortos? Pastor, foi a frieza que se abateu, coronavírus matando até crente, e a gente não sabe mais o que fazer. Pois é. E é no meio dessa frieza espiritual que os profetas de Deus ainda levantam. Que as profetas do Senhor ainda têm um grito para dizer: quem foi que falou para vocês que o nosso Deus não vive? Aleluia! Glória a Jesus. Aparece um homem de pele de ovelha, comendo gafanhoto, mel silvestre. Quer dizer, uma vida totalmente diferente. Não tinha nada a ver com riqueza, não tinha amor a dinheiro. Esse profeta, esse homem é totalmente diferente. Olha como eles estavam confusos, não sabiam mais nada a respeito de Deus, que confundiram o profeta, pensando que o profeta era o Messias que havia de vir. Outros achavam que o profeta podia ser o Elias que ressuscitou, e assim por diante. E o profeta está pregando. E no meio da pregação, a Bíblia conta a história que ele vai dizer: Herodes, não é o Messias não. Não temam a Herodes. Herodes é apenas um corrupto, um homem natural como eu e você. Imagina todo mundo abaixando a cabeça. Daqui a pouco a guarnição do palácio chega, algema o profeta e leva para a prisão. E o profeta, o homem de Deus, agora está sob os cuidados de Herodes. E Herodes vai dizer para ele: bom, você diz que eu não sou o Todo-Poderoso, quem te salvará da minha mão? Do outro lado, o Messias está pregando. Um jovem de 30 anos está falando de uma nova mensagem, dizendo: está aqui agora o Filho de Deus, aquele que João falou a seu respeito. Eu sou o pão que desceu do céu. Aleluia! O povo volta os olhos agora para Jesus. A mensagem começa a se expandir. E é no meio dessa peleja, dessa luta toda do nascimento da igreja, o profeta é morto. Decapitaram o profeta João. O diabo bate palma e diz: agora eu acabo com a fé desse povo que está nascendo agora. E Lucas está dizendo, 30 anos depois, Lucas está dizendo: bom, Deus escreve a sua história. No meio da calamidade, no meio de grandes lutas e privações, Lucas está escrevendo. Fala do profeta. Ele faz questão de dizer: o profeta há 30 anos atrás, ele disse que Jesus viria, Jesus veio, falou do seu reino, ele voltou para o céu, prometeu voltar. Lucas escreve para dizer para a igreja: levante a cabeça,
No meio das lutas, levante a cabeça, continue adorando, continue glorificando, porque é no meio das lutas de tristeza. Lucas está escrevendo e Paulo está preso. Lucas, o amigo mais próximo, ouviu Paulo dizer: bom, não saio daqui mais não. Vai levando as cartas para a igreja, vai falando para eles que o avivamento é agora, aleluia, é agora o avivamento, no meio de perseguição, crente morrendo, crente sendo queimado vivo, e a mensagem dizendo: levanta a cabeça, é agora o avivamento. Quer pregar uma verdade absoluta hoje? No meio dessa pandemia, diga que a noiva de Cristo está caminhando em direção ao céu. Diga que os crentes verdadeiros têm a cabeça levantada. Não tememos, não trememos, não estamos recuando, estamos avançando. Glória a Deus. Quanto mais nos atinge, quanto mais nos fere, mais nós levantamos a cabeça e adoramos. Tem que ser assim, porque se não for desta forma, a igreja morre espiritualmente. Jesus vem para buscar os sobreviventes. É assim que você quer, irmão? Que Jesus venha só buscar os sobreviventes? Se você quiser orar pelo arrebatamento, pode orar. Jesus vem, pelo amor de Deus, Jesus vem, Jesus vem. E eu vou dizer uma coisa: Jesus pode vir e você ficar. Por que você está pedindo que Jesus venha? Pastor, porque eu estou com medo. Se Jesus vir, se cumprir a palavra e Jesus vir, a gente vai para o céu e acaba logo com isso. A mensagem do Evangelho não traz essa proposta. A mensagem do Evangelho é: levanta a cabeça, enfrenta, porque o arrebatamento da igreja vai vir num tempo de muito poucos, num momento em que poucos sobreviverão. O arrebatamento da igreja significa arrancar com força a igreja. Arrebatamento é arrancar com força. O arrebatamento da igreja vai acontecer no momento em que os crentes estão orando dentro de casa com muito medo, medo de morrer. E Jesus disse: mas você é meu, vem cá, vem cá. E o crente diz: não, Senhor, eu estou com medo. E Jesus disse: vem cá, você é meu. Isso é arrebatamento. Aleluia, é arrancar com força. Não diga que você não tem medo hoje. Não diga, tem muito crente que está com medo até do arrebatamento, quanto mais da morte. E nós precisamos orar por avivamento. Volte a falar em línguas, volte a glorificar, volte a perturbar o culto com grito de aleluia. Porque nós somos esse povo especial, o povo do barulho pentecostal. Mas é esse barulho pentecostal, sinônimo de avivamento, que faz com que esse barulho perturbe os moradores da terra. E digam: mas esses crentes, no meio de uma pandemia, estão lá glorificando, falando em língua. Parece que nem pandemia existe para eles. Nós passamos na porta da igreja, está todo mundo lá, está lotada a igreja. Oh, glória a Deus, aleluia. Deixei a mensagem toda para trás. Glória a Deus. Mas eu creio que o Espírito de Deus trouxe uma palavra à altura do seu entendimento. Graças a Deus. Irmãos, vamos pensar nisso. O avivamento na história só aconteceu dentro de grandes perseguições, como hoje está acontecendo. Esfriamento. Uma igreja compartilhada com o mundo. Dá uma olhada para você ver lá fora como a situação da igreja está. Um povo mais compatível com o mundo do que com o céu. Você vai para o show, é show mesmo, show gospel. Mas além disso, é o ouro da corrupção, percorrendo nos corredores dos grandes templos por aí afora. Os interesses pelas coisas do mundo, reino na terra, igreja compartilhada com política. Existem alguns templos nossos aí para fora que você chega lá, você não sabe se está dentro de um
templo ou se você está dentro de uma tribuna de político, dentro de uma câmara de deputados, cheio de políticos em cima do púlpito, homens poderosos, roupas novas, sapatos brilhantes, pastores caros, pregadores caros, cantores caros, tudo é dinheiro. Ai dos irmãozinhos que chegar de a pé nos grandes templos lá fora, viu, irmão? A nossa região aqui, você pode dar glória a Deus, porque nós ainda estamos dentro de um ambiente de simplicidade, o Campo de Araguari, um ambiente de simplicidade. Esses dias eu vi um irmão dizendo: pastor João, a igreja de Araguari é privilegiada, porque a gente chega aqui e ainda vê mulheres com cabelo comprido, a gente vê jovens com barbinha feita, vestido de terno, a gente ainda vê um povo alegre dando glória a Deus, simples, humilde, gente que vem de a pé para a igreja. Ele diz: lá fora, pastor, na maioria dos grandes centros religiosos, não é assim mais não. Viu? Os pátios das igrejas, só carro novo. Tem que construir um pátio maior, 3 vezes maior do que o templo, para comportar os carros de luxo. Veja se não é muito parecido com a época em que Jesus chegou. Encontra uma igreja dessa forma. Irmãos, nós deveríamos orar mais pela igreja do que pelos que estão morrendo de coronavírus. Como assim, pastor? Porque se você não tiver uma igreja para orar no amanhã, então o número dos que vão morrer vão triplicar. Sabe qual é o antídoto que vai resolver o problema? É a oração da igreja, é o avivamento da igreja, é o retorno da igreja para a oração, para súplica ao Deus vivo. O resultado do mundo é a igreja. Por isso que Deus trata com a igreja. Aleluia. Ore pelos seus pastores. Oremos pelos pastores do Brasil, para que não tenham seus corações voltados para o ouro e a prata, mas que eles possam levar uma vida de devoção única, exclusivamente para Deus. Aleluia. Ore para que nós não tenhamos o coração voltado para as coisas do mundo, que os nossos olhos não se prendam nas coisas do mundo. Aleluia. Crente não discute política da terra. O governo que estiver lá foi da permissão de Deus. Não interessa quem seja. Entende, irmão? Não envolva nessas questões. Só vê crente lá no jornal anotando quantos que morreu. E com ruim, não, meu Deus do céu, morreu tantos, morreu, está aumentando, meu Deus do céu. E tem crente que está lá no quarto orando: ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Tem crente que está em cima do altar pregando, crente orando, crente glorificando, porque existe uma igreja em avivamento em algum lugar, e talvez eu e você faça parte dela. Fiquemos de pé então, glória a Deus.